Olá, eu sou Rafael Torres da Silva Rosa, mais conhecido como Rafael Rosa, Eu sou a Dolores Araújo Bertoni e meu nome artístico é Dodô Bertoni. e eu, Rafael Rosa, estou como representante do coletivo, né, frente a esse edital. Bom, essa foi a primeira questão. E a questão 2: qual a área de economia criativa do setor cultural em que atua? A gente atua, a gente pode dizer que é dentro da área da cultura popular, né, das culturas tradicionais, né? Só que a gente tem esse entendimento de que essa área, esse segmento, ele é transversal, né? Porque dentro dele a gente tem muito da música, tem muito da dança, da corporalidade, né? Da oralidade. A gente tem também bastante coisa das artes plásticas, das artes manuais, né? Os artesanatos, né? Então, é, a área de culturas tradicionais, de cultura popular, ela é por natureza transversa, né? Ela dialoga aí com várias formas de se produzir cultura, né? Nessa sociedade. Questão 3. Questão 3. Há quanto tempo trabalha nessa área? Então, a gente trabalha mais ou menos uns 20 anos, assim, mas com o grupo, né, de Bumba Meu Boi, mais ou menos desde aí de 2011, né, mais ativo, assim, então desde 2011, né. Sempre tivemos, né, cada integrante, né, tem uma história, né, mas essa história ela dialoga bastante com a vivência com os mestres da cultura popular que ali a partir de 2000, vamos dizer assim, dos anos 2000, que teve uma concentração muito grande aqui em Londrina, onde muitas pessoas se debruçaram para essa área, né, e começaram a produzir coisas em relação a isso, né? Questão 4. Em qual município do Paraná reside? Então, como o Rafa já falou, Londrina, Paraná. Isso aí. Questão 5: quais são as principais dificuldades enfrentadas pelo empreendimento cultural? Bom, acho que a primeira coisa, né, que a gente já percebe de cara, assim, uma dificuldade muito grande, é uma dificuldade que uma dificuldade de se viver no Brasil, né, da forma como ele foi construído, né? Então, assim, a primeira parte do preconceito, né? Porque a cultura popular e esses mestres e mestras nos quais a gente se refere, né? Em sua maioria são pessoas negras, né? Ou são indígenas, né? E oriundas de classes sociais, né? Desfavorecidas, né? Então, a princípio, a gente tem esse processo de preconceito, né, em relação aos mestres e esse conhecimento, né? E aí esse processo, junto com esse preconceito, um processo de apagamento, né, dessas culturas, né? É, e que estão cada vez mais latentes, né? É, muitos mestres, né, têm que dialogar diariamente com situações violentas, né, dentro de seus é, é, dos lugares onde ensaiam, dos lugares onde frequentam, enfim, né? E eu acho que o que a gente pode dizer também, que é uma coisa muito importante, é que a gente enxerga, né, a festa, a gente enxerga o processo de sabedoria desses mestres, né, de conhecimento, a gente enxerga tudo isso como conhecimento, né? Essa sabedoria como conhecimento. Então, para que ela pode ser construída, né, a partir de um ofício específico, né, desses mestres, mas que ele engloba um processo de conhecimento que ultrapassa, né, os limites dos conceitos onde a gente está inserido. Questão 6, né?
quais iniciativas poderiam ser tomadas pelos órgãos públicos para melhorar as condições de atuação do seu empreendimento cultural? Eu acho que promover, né, mais programas assim para dar um suporte para esses mestres e mestras, né? Porque é o ofício deles, assim, é o trabalho deles, eles não terem que fazer um trabalho além desse, assim, para sobreviver, né? E eu acho que é isso, colocar mais editais, né? Assim, deixar mais menos burocrático também, né? Essa questão dos editais, assim, porque para alguns mestres e mestras é um pouquinho mais complicado, né? Você entrar nesse âmbito da burocracia, assim. Eu acho que é isso, né? E eu vejo também que é algo muito importante, assim, que esses programas, esses subsídios, eles sejam realizados, né? E patrocinados, muito importante, enquanto os mestres estão em vida, Sim. né? Às vezes, vamos dar um prêmio, mas o mestre já morreu, né? Então, assim, se possível, o poder público ter um olhar um pouco mais apurado, né, para essas pessoas que tanto contribuem para a cultura do Brasil, mas que estão esquecidas aí na página da história, né? Às vezes ganha um certificado, um título honoris causa de uma universidade, mas no dia seguinte tem que comprar feijão e aquilo não vai comprar feijão, né? Então, eu acho que seria mais ou menos por aí. A questão 7, de que forma a pandemia da Covid impactou o empreendimento cultural? Bom, essa coisa da gente ter ficado distanciado, né? Do distanciamento, da gente não poder se encontrar, né? Eu acho que isso não fortaleceu, né? Isso começou a dar esfriou, assim, né? Também o envolvimento das pessoas, né? As vivências, não ter mais as vivências, né? Os ensaios, então deu uma esfriada, assim, né? Eu acho que isso, né? Principalmente não poder reunir, né? Mais, assim. Tem essa questão, né? De que é muito importante a vivência da roda, a vivência a festa em si é um momento de aprendizado, né? Além das oficinas, além de todo, né? Então, estar distante, né? A gente perde muita coisa, né? E o mundo virtual não é a mesma coisa do que a gente estar junto, dando as mãos, enfim, cantando junto, entoando alguma coisa, tocando junto, dançando, enfim, que são esses processos de conhecimento que a gente tanto vem promovendo nesses anos todos. Né? E aí, por último, quais ações desenvolvidas pelo empreendimento cultural vocês destacam? Então, acho que a primeira ponto de partida que a gente quer destacar e que sempre quis destacar é justamente construir essas pontes entre os mestres e mestras, né, com a comunidade em geral, né? No caso aqui, com a comunidade de Londrina, né? Então, proporcionar sempre a vinda deles para cá, no sentido de estar compartilhando esse conhecimento, né? E que tantas pessoas também enxergam com um potencial maravilhoso no âmbito da cultura, no âmbito da educação, né? No âmbito da saúde, né? Então, eu acho que, em primeiro lugar, seria essa questão, né? Agora, e tem todo esse amparo também que a gente tem que dar, né, para os mestres, né? Então, e nesse sentido, assim, é uma troca, né? Então, compartilhar isso com eles e construir essas pontes entre os setores da sociedade, né? Entre a escola, né? Enxergar o mestre como uma pessoa que produz conhecimento, a saúde enxergar o mestre como uma pessoa que promove saúde, né? A cultura, enfim, né? Então, acho que passa bem por aí. Isso, e a oralidade, né? Essa questão da oralidade, de estar passando de geração em geração mesmo, né? De estar os mais novos aprendendo com os mais velhos, enfim, é isso. É isso então. Muito obrigado. Obrigada, gente. Axé.